Alô Brasil, alô nossos queridos amigos desportistas espalhados por toda parte do Brasil que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa semanal Hora do Esporte, quarta-feira, 18 de junho de 2025, e ao meu lado, como sempre, dando um show de comentários, o craque comentarista Roberto César. Forte abraço, bom dia, César. Bom dia, Célio Carlos, bom dia aí a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que nos acompanham, por onde nós passamos, a gente vê o quanto as pessoas, né, estão motivadas com esse grande programa. Aproveito, mando um grande abraço para meu amigo César Veredal, lá de Ponte Alta do Bom Jesus, né, estivemos lá na segunda-feira, e ele falando, né, elogiando o Célio Carlos, nos parabenizando pelo grande programa esportivo, e é isso aí, né? Graças a Deus está dando certo. É essa interação que a gente quer, né, fazer esse grande momento esportivo da nossa região. Tá certo, craque comentarista, abraçando o Ronilton Batista, lá de Paraná, também nosso amigão sempre ligado no programa Hora do Esporte, o Miro, lá na cidade de Taguatinga. E em nome dessas figuras fantásticas desportistas, a gente começa o programa destacando o Campeonato Interestadual de Futebol Master. 12 equipes começaram essa competição, sendo 7 do Nordeste de Goiás e 5 aqui da região Sudeste do Tocantins, e já estamos na reta final. Acompanhamos ontem mais um jogo da segunda fase de classificação. Já conhecemos os 3 times aí semifinalista, e até um que já é finalista passou no sorteio. Daqui a pouco a gente chega lá, mas antes vamos dar uma pincelada aqui nos resultados desta rodada, nesta primeira rodada aí, desta segunda fase, jogos eliminatórios no final de semana. No sábado, lá na cidade de Novo Alegre, 2 jogos foram realizados. No primeiro, Lavandeira venceu o time de Aurora do Tocantins pelo placar de 3-0. Roberto César, esse aqui, marcou o primeiro de cabeça, e Cristiano, nosso atacante, marcou outros 2 gols. Lavandeira 3, Aurora 0. César. Foi um grande jogo, né? A gente sempre com um respeito muito grande pela seleção master da cidade de Aurora. São grandes atletas, né, que compõem o elenco, mas fomos muito felizes na tarde do último sábado, onde fizemos um placar aí de 3-0, podia ter sido mais, né? Tivemos muitas oportunidades claras, né? Foi um grande jogo. Eu acredito que o resultado da partida foi também o resultado, o compromisso de todos os atletas durante a semana, foco total, né? Todos com o mesmo objetivo, sobre a orientação do nosso professor Guedes, do nosso presidente Louro Pet, toda a comissão que compõe a equipe master de futebol de Lavandeira, os torcedores, todo mundo empolgado. Então foi um resultado, né, 3-0, a equipe satisfeita, o elenco todos muito motivados, acompanhando, os torcedores muito felizes, e acredito que agora com mais motivação para poder fazer esse jogo de semifinais e fazer uma boa partida também, para que nós possamos estar na grande final aí desse campeonato master. Roberto César, craque comentarista, também no sábado, após Lavandeira 3, Aurora do Tocantins 0, São Domingos e Divinópolis duelaram, grande clássico ali da região Nordeste de Goiás, e São Domingos surpreendeu, hein? Até porque, no geral, São Domingos terminou a primeira fase na última posição. Entre os 6 times, ele foi o 6º, e Divinópolis foi o primeiro. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, e muita gente, principalmente a empolgação do torcedor, acreditando que Divinópolis passaria com certa facilidade. Deu São Domingos 6-1 para cima de Divinópolis. Lucas marcou para Divinópolis, enquanto Antônio Pitaluga, Marco José 2 vezes, Felisberto, Rubens e Marco Antônio marcaram os gols aí de São Domingos. São Domingos 6,
Divinópolis 1, César. É mais uma aula aí que o futebol nos proporcionou, né? Eu acredito que nem o mais otimista dos torcedores, vendo a belíssima campanha que a equipe de Divinópolis fez, nós já havíamos falado isso aqui em programas anteriores, é uma grande equipe, né? Mas não assistindo o jogo, né? Foi uma equipe totalmente diferente dos jogos que nós já havíamos assistido da equipe de Divinópolis, mas também não podemos jamais desmerecer a equipe de São Domingos. A gente vê o grande trabalho, principalmente que o Miro realiza à frente, um grande esportista, um motivador, né, do esporte, e a gente vê, vieram compromissados em buscar a classificação e deu um verdadeiro baile na equipe de Divinópolis. Mostra aí o placar 6-1, né, fizeram os gols e Divinópolis praticamente não respirou. Então São Domingos, né, e teve também aí a sorte, né, porque foi um sorteio, já passando também para a final direta, né, mérito, se tem a oportunidade, conseguiram, então mais uma chance e estão aí na final direta. Mas foi um grande jogo, né, parabéns para a equipe de São Domingos por mais essa grande vitória e a classificação aí para a grande final desse grande campeonato Master aí, edição 2025. E ontem, terça-feira à noite, o outro jogo também foi realizado na cidade de Novo Alegre, no estádio Milton Ribeiro, e Monte Alegre venceu o Juventus. Jogão de bola, pau a pau. Monte Alegre fez 1-0, Juventus fez 1-1, virou para 2-1, Monte Alegre empatou 2-2, e aí depois Monte Alegre encontrou um gol lá de falta, numa infelicidade do goleiro do Juventus. 3-2, Juventus pressionou o tempo todo, todo o segundo tempo ali, tentando chegar ao empate para levar a decisão para os pênaltis, mas Monte Alegre foi guerreiro ali, os zagueiros segurando a força mesmo ali de chegada do Juventus. Monte Alegre 3, Juventus 2. Paulo marcou os 3 gols, parabéns, hein? Esse jogador Paulo César deve ser um bom goleador, fez os 3 gols de Monte Alegre, enquanto Cleiton e Dedeca marcaram para o Juventus. Juventus se despediu do campeonato ontem, Monte Alegre permanece e é semifinalista, César. O atacante Paulo, meio-campista, né? Já tivemos a oportunidade de jogar muito juntos, já jogou aqui por equipes do Força Jovem, né? Um jogador perigoso, e fez aí os 3 gols, né? Então a gente sabia que seria um jogo acirrado, né? Então mostra o placar aí 3-2, em 2 oportunidades teve um empate, né? E Monte Alegre aproveitou a última oportunidade, matou aí 3-2. É o adversário de Lavandeira aí nas semifinais. Esperamos que seja um grande jogo e que possa vencer, né, o melhor para fazer aí a grande final com a equipe de São Domingos. Roberto César, craque comentarista, eu fiz uma observação aqui, foi até alguém que me fez essa observação ontem lá em Novo Alegre, e eu achei interessante, César, os times que se classificaram com relação à primeira fase, se classificou o segundo colocado do grupo A, que foi Lavandeira, que se classificou agora, né? Passou para as semifinais, né, do campeonato. Então ficou fora o primeiro colocado do grupo A e se classificou o segundo colocado do grupo A, que foi Lavandeira. No grupo B, o segundo colocado se classificou, que foi quem, hein? Do grupo B, São Domingos. E no grupo C, lá de Novo Alegre, se classificou o segundo colocado também, que foi Monte Alegre. Os primeiros colocados na primeira fase, Divinópolis, Aurora do Tocantins, Divinópolis, Aurora não, César, Divinópolis foi no grupo de Novo Alegre, Aurora foi no grupo de combinado, e o Juventus no grupo de Lavandeira, ficaram fora. Interessante, né? É interessante, né? Isso o esporte, né? Ele tem
Tem e principalmente no futebol, né, vale depois dos 90 minutos jogados, né, a equipe no papel ou faz uma boa campanha durante a primeira fase, mas quando chega na fase decisiva, todo mundo 11 contra 11, todo mundo querendo buscar uma classificação. Então, a equipe que vem, que se dispõe a disputar um campeonato, com certeza eles não vêm só para participar. Todos vêm com o grande objetivo de ser campeão. Então a gente no esporte, assim também como na vida, a gente não pode menosprezar ninguém. Eu acredito que sempre temos que ter o respeito, né, por qualquer equipe que seja, por qualquer pessoa que seja, a gente temos sempre que manter o respeito, porque assim, mantendo o respeito, a gente vai conseguindo atingir os nossos objetivos. Então, as equipes aí, segundas colocadas, né, nos grupos, que estão aí no triangular final, agora já com a equipe, a gente conhecendo já uma equipe finalista, e no sábado vamos conhecer aí a outra equipe finalista, entre essa semifinal, entre a equipe Master de Lavandeira e a equipe de Monte Alegre de Goiás. Tá certo, o craque comentarista Roberto César, e em cima desse tema a gente vai fechar o programa a partir de agora, porque ontem, após a vitória por 3-2 de Monte Alegre sobre o Juventus, houve o sorteio. São 3 equipes, não tem como realizar uma semifinal com 3, então uma já havia sido combinado entre todas as equipes antes do início do campeonato. Quando chegasse nessa fase, 3 equipes, uma passaria no sorteio direto para a fase final. E ontem foi feito esse sorteio, foi colocado ali no copinho os papéis: Lavandeira, Monte Alegre e São Domingos. Chamamos ali uma criancinha, o nosso secretário de esportes, Nenê. A criancinha, a gente mexeu ali, o Nenê mexeu, a criancinha pegou o papelzinho, saiu São Domingos. O pessoal lá comemorou bastante. São Domingos garantindo aí no sorteio a presença na grande final do campeonato de futebol Master. E no domingo, dia 21, 5 da tarde, estádio municipal, o professor Levalmir Rodrigues, aqui na cidade de Lavandeira, tem a semifinal envolvendo Lavandeira e Monte Alegre. César. Com certeza será um grande jogo, mas a gente parabeniza as demais equipes que participaram do campeonato, né? Finalizou agora com 3, mas é um campeonato com a realização com 12 equipes, né? Então, um papel fundamental de todos que participaram do campeonato Master. A gente espera que no segundo semestre aí possamos ter outra competição, né? Que as cidades possam também se mobilizar. Eu acredito que o primeiro passo foi dado, que era essa motivação, esse resgate realmente do campeonato Master, porque a gente já havia falado aqui também em outras oportunidades essa questão de torneios, porque muitas das vezes faz muito machucar. E o campeonato, né, 90 minutos jogado, toda aquela preparação dos atletas durante a semana, a empolgação para que chegue o final de semana. E a equipe de Lavandeira, já estamos trabalhando durante a semana para que nós possamos fazer um grande jogo aí nessa semifinal, respeitando a equipe de Monte Alegre, mas vamos buscar aí a classificação para estar nessa grande final aí contra a equipe de São Domingos. Tem favorito, Roberto César? Não acredito que não. A equipe futebol, quando chega numa fase dessa, né, decisiva, a equipe de Monte Alegre tem seus méritos. Nós vamos, claro, buscar o resultado, mas com muito respeito à equipe de Monte Alegre. Como falamos aí anteriormente, tem um jogador perigosíssimo que é o Paulo, né, jogador que decide a qualquer momento. Eu acredito que vai ganhar aí a vaga para essa grande final a equipe que tiver mais inspirada no dia do jogo, e os atletas que souberem aproveitar aí as oportunidades que tiverem.
Tá certo, grande Roberto César, craque comentarista. César, a gente anda, a gente vai nos campos de futebol, as pessoas abraçam, as pessoas elogiam o programa, as pessoas falam que estão acompanhando toda quarta-feira o programa Hora do Esporte, mas tem aquelas, né, que a gente tem mais afinidade. Claro que a gente gostaria de ter afinidade com todos os jogadores, para eles poderem falar com a gente no dia a dia, mandar uma mensagem, pedir um abraço. Mas tem aqueles que já têm costume já de mandar uma mensagem pra gente, mandar um abraço pra você e falar que pra gente abraçar essa turma aqui no programa. Abraça aí, César, o Miro lá de São Domingos, pessoa fantástica, apaixonado pelo futebol, mandou um abraço pra você e estava ontem participando também desse jogo lá em Novo Alegre. Ele que comanda lá o time de São Domingos e falou que quer marcar um amistoso com nós a qualquer hora dessa pra gente jogar lá pela manhã e passar o dia todo naquele lago maravilhoso lá, tomando um refrigerante, uma cerveja. Aproveita e abraça aí o César Alves, estava ontem lá organizando, deixando o gramado, o campo, uma perfeição, um tapete maravilhoso para o jogo, para esses 3 jogos aí dessa fase. O César Alves, seu xará lá em Novo Alegre. E você já abraçou, que eu ia pedir para você abraçar o pessoal desportista lá de Ponte Alta do Bom Jesus, que está sempre também acompanhando o programa Hora do Esporte. O Miro, um grande esportista, né? A gente já teve a oportunidade de estar na cidade de São Domingos, disputando alguns torneios, né? Que fomos convidados, né, por ele, né? Parabenizo pela organização, pela grande paixão que tem pelo esporte. O meu xará, César, né? Tá dando uma grande aula, né, de organização, de como tá cuidando tão bem do gramado da cidade de Novo Alegre. Então só parabenizo, né, que o esporte ele tem que ser realmente feito de pessoas que são apaixonadas, que se dedicam, que fazem a coisa realmente acontecer. Então são figuras importantes para o esporte da nossa região. Esperamos que possamos sempre manter esse bom contato, para que possamos sempre tá nessa grande sintonia para fazer com que o esporte aconteça, né? Porque as pessoas, os atletas, os torcedores, as pessoas que amam o esporte, né, eles querem ver sempre a coisa acontecer, e graças a Deus tem acontecido bem. A gente parabeniza a todas as cidades sedes, né, Novo Alegre, em nome da nossa prefeita Ivanilda, com todo o suporte da Secretaria de Esportes, o prefeito de Combinado Johnny, com o secretário de Esportes Chico, né, pelo suporte também oferecido como sede. Aqui o nosso prefeito Denison, né, e o nosso secretário Neném, o nosso grande amigo, organizador também, Fábio Pereira, né, são pessoas que realmente trabalham com muito amor para ver o esporte acontecer. Então, eu acredito, Célio Carlos, que a idealização sua desse grande programa, ele só vem abrilhantar cada vez mais o nosso esporte. E que nós possamos, hoje é 18 de junho de 2025, né, há 12 dias aí para chegarmos ao período de férias, mês de julho, mas que possamos iniciar o mês de agosto com esse mesmo objetivo e que possamos fazer o esporte acontecer na nossa região aí, de agosto a dezembro, né? Então esse é sempre o nosso plano. Colocamos tudo na mão de Deus e tenho certeza que com a vontade, a força desses grandes guerreiros, amantes do esporte, o esporte da nossa região só tem a crescer. Obrigado, César, até quarta. Um grande abraço, que todos tenham aí um excelente feriado, um ótimo final de semana a todos e um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, turma, obrigado pelo carinho da audiência, vocês são fantásticos, hein? Semana que vem, quarta-feira, a gente está de volta, se Deus nos permitir. Até lá, tchau, tchau. Hora do Esporte. Notícias de nossa região. Convidados especiais. Programa esportivo semanal.